Agora, se o efeito materno corresponde ao fator ambiental que a mãe proporciona ao seu bezerro, a herdabilidade, a história já é outra. Quando eu falo herdabilidade, eu quero saber agora qual é o poder que a genética influencia naquele fenótipo. No caso do peso do bezerro até o desmame, como eu disse, é mais o fator ambiental que influencia do que a genética dele. Portanto, eu poderia concluir que não é a herdabilidade a peça primordial do ganho de peso daquele bezerro. A herdabilidade, uma maneira diferente da gente entender quando a gente compara com o efeito materno. Então vamos ler o que eu escrevi para vocês. No primeiro momento, a herdabilidade, ela é uma fração daquele fenótipo. O que era fenótipo? Tá ali, ó. Leia comigo o que é fenótipo. Ó. Fenótipo é os genes que ele possui, o genótipo, mais o ambiente, que eu chamei de meio, lá no primeiro bimestre, mais a interação do genótipo e o meio. Até então, eu trabalhei com vocês que fenótipo era genótipo mais o meio. Tanto que isto caiu na primeira prova de vocês, uma prova online. Agora, eu gostaria de ir um pouquinho mais além, que além do genótipo que o bezerro carrega dos seus pais, o ambiente, que seria o efeito materno, se a gente considerar o ganho de peso aí, tem também a interação, que é a multiplicação do genótipo mais o ambiente. É a interação do genótipo com o ambiente. Então tem mais uma coisinha ali que influencia o fenótipo do indivíduo. Portanto, a fração do fenótipo total, aquele pedaço, eu tenho uma pizza e eu pego um pedaço daquele todo. Esse pedaço corresponde à genética herdada. Então, isso eu chamo de herdabilidade. A herdabilidade é o coeficiente genético que expressa uma espécie de razão da variação genética à variação total de um dado atributo de uma população. O símbolo da herdabilidade é a letra H com o expoente 2. É como se fosse o H ao quadrado. Tudo bem? Joia? Então, nós temos aqui uma equação, uma fórmula para a gente calcular a herdabilidade. A herdabilidade, ela é a variância, então aquela espécie de S ao quadrado, é de variância que vocês estudaram na estatística comigo e também estudaram com o professor Bruno no ano passado. A importância da estatística, ela vem agora. Então, a herdabilidade é a divisão, é uma fração entre a variância da genética, do genótipo aditivo, pode ser genótipo apenas, dividido pela variância do fenótipo total. Agora, queridos e queridas alunas da Unifateste de Paranavaí, da turma de Medicina Veterinária, o que seria a variância do fenótipo total? O que é fenótipo? É o genótipo mais o ambiente e mais a interação do genótipo com o ambiente. Então, no próximo slide, eu vou descrever melhor para vocês o que é a variância do fenótipo total, que é o denominador, é a parte de baixo da fração. Tudo bem? Eu vou adiantar para vocês que a variância do fenótipo total é a variância do genótipo mais a variância do ambiente mais a variância do genótipo interagindo com o ambiente. Pega aquela fórmula que está ali no canto esquerdo inferior e você calcula a variância disso. Calcular a variância é com vocês. A pergunta aqui é legal porque a gente está vendo uma imagem de novo de uma vaquinha e um bezerro. Olha a pergunta. Quanto do leite materno é fator genético? Entende o que eu digo ou não? Se você não entende, a gente pode voltar no outro slide e a gente vai entender que 60% do peso do bezerro se deve ao leite materno. E o restante? Parte desse restante, o que é o restante aí mesmo? 40%, né? Parte desse restante é a herdabilidade, ou seja, o que herdou o bezerro que herdou dos seus pais, seus genitores. Quando eu digo que é parte desses 40%, é porque nesses 40% você tem um monte de variável que interfere no peso do bezerro. O leite materno corresponderia a 60% do peso dele. Vamos dar um exemplo pragmático aqui para vocês? Bem pragmático. Que um bezerro tivesse 100 quilogramas, eu posso afirmar para vocês, alunos, que 60 quilogramas que esse bezerro ganhou veio do leite de sua mãe. Viu como é que é a conta aí? E os outros 40 quilos? Os outros 40 quilos são vários os fatores. Ele ficou doente ou não ficou doente? Esse bezerro descansou bem
ou ele é um bezerro ativo, sabe? Entende o que eu estou dizendo? Tem uma porção disso é a genética dele? Sem sombra de dúvidas. Uma porção desses 40 quilos, nessa ideia hipotética que eu passei, sem sombra de dúvidas, tem também fator genético por trás, e é isso que nós chamamos de herdabilidade. Valeu? Tá? Então, fica a dica aqui para você, daqui a pouco a gente vai ver a fórmula mais descrita de herdabilidade. Fica a dica para você do que é herdabilidade. É a diferença fenotípica existente entre os pais, origem genética, que será transmitida aos descendentes. Beleza, queridos? Joia. Agora nós chegamos no slide que eu julgo mais importante. É tão importante que, se você se sentir à vontade, eu ficaria muito feliz. Tira um print, marque a mim no Instagram, marque o nosso canal de medicina veterinária, que o professor Marivaldo coordena, tá? E, se quiser, marque a Unifateste também. Esse slide é muito importante, galera. Tira um print, porque quando vocês estiverem acessando o Instagram, volta e meia vocês vão olhar esse print e isso vai facilitar vocês a entenderem. Então, já sabemos que a herdabilidade é simbolizada pelo H ao quadrado. Tudo bem? Nós temos no canto esquerdo desse slide que a herdabilidade é igual à variância do genótipo, pode ser genótipo, né? Substitua pela palavra genótipo. A variância do genótipo dividido pela variância do fenótipo total. Que quando eu abro isso, eu tenho ali uma conta, ó. É a variância do genótipo dividido pela variância do genótipo mais variância do ambiente mais variância da interação do genótipo vezes o ambiente. Tudo bem? Vocês viram que eu abri? Daqui a pouco vem os exercícios e vocês verão que é moleza, moleza, moleza. Se o resultado da herdabilidade for menor do que 10%, então você encontrou um valor menor do que 10%, pensa comigo, se a herdabilidade é baixa, é porque, na verdade, o ambiente tem forte influência sobre o fenótipo daquele indivíduo. Tudo bem? Se tem baixa herdabilidade, significa que aquela característica que eu estou vendo tem baixa influência da genética e alta influência do ambiente. Se a herdabilidade estiver entre o intervalo de 10% a 30%, é porque você tem a herdabilidade ajudando, a genética ajudando, mas o fator ambiental também é importante, está ajudando aqui. Agora, se você encontrar uma herdabilidade acima de 30%, isso já é considerado, no melhoramento genético animal, como uma influência muito grande genética naquela característica. Então, aquela característica que tu está vendo tem uma grande influência da genética. Tudo bem? Vou dar um exemplo que eu acredito estar correto. Vou dar um exemplo para vocês. A altura do bezerro está muito mais condicionado à genética que ele herda. Então, a herdabilidade dele seria alta, acima de 30%. Levando isso para vocês, meus queridos. Levando para vocês. A altura que vocês apresentam está muito mais relacionado com a genética de seus pais do que propriamente a alimentação, ao tanto que você dormiu na vida, aos esportes e atividades físicas que vocês fizeram. É verdade. Esporte, nutrição, atividade física vão também ajudar na sua altura? Vão. Vão ajudar muito? Não. O que mais ajuda na sua altura é a genética dos seus pais. Ponto final. Então, a altura, ao meu ver, apresentaria uma elevada herdabilidade. Peso ao desmame tem muito mais fator ambiental, que seria o efeito materno, do que propriamente a genética. Lá embaixo eu coloco para vocês assim, ó, elevada herdabilidade quer dizer que o fenótipo que você está vendo reflete o genótipo. Como é que eu vou explicar isso melhor para vocês? Se você está vendo que um boi ele é realmente alto, é porque aquele fenótipo de altura está ligado de fato à genética dele. Então a herdabilidade é alta. Se a herdabilidade é baixa, tá? Então aquele fenótipo que você está vendo não reflete o genótipo. E é isso que vocês vão ter que distinguir, meus alunos e minhas alunas. É isso que vocês vão ter que entender. Porque vocês, ao ver um plantel bovinos, um plantel de um rebanho, ao ver um rebanho, você está vendo o quê? Os fenótipos desses indivíduos. Você não está vendo o genótipo.
Então, seria muito bacana você achar que aquele fenótipo reflete o genótipo que ele tem, porque daí seria uma alta heredabilidade. Só que você pode ser levado ao erro ao achar que aquele fenótipo ele é condicionado pelo genótipo, mas não é. É mais pelo ambiente. Então tem baixa herdabilidade. É difícil entender isso? De certa forma é. Se vocês voltarem e assistirem esse vídeo depois com mais calma, eu acho que da maneira que eu estou explicando aqui, vai ficar bem claro para vocês. Valeu? Valeu, não valeu? Sim. E aí nós temos um exercício aqui, resolvido por mim, tá? Muito gostoso de se efetuar. Olha só que legal. Para um gado criado a pasto, foram estimados os seguintes componentes de variância para cada característica. Vocês lembram que eu simbolizei variância com aquele S meio itálico, ele S ao quadrado, é variância. Olha a tabela. 3 características nós vamos analisar. Comprimento da picanha. Ô, galera, comprimento da picanha, hein? Comprimento do pescoço, quantidade da gordura. Por favor, sem olhar os resultados, não olhem os resultados, digam para mim. A picanha, ela depende mais da genética ou mais do ambiente? O pescoço depende mais da genética ou depende mais do ambiente? E a gordura depende mais da genética ou depende mais do ambiente? É isso que a gente vai procurar. Calcular, tá? Sem olhar o resultado lá. Eu sei que alguns devem ter olhado porque são curiosos. Mas são 3 perguntas legais. O comprimento da picanha deve-se mais à herdabilidade ou ao ambiente? O comprimento do pescoço mais à herdabilidade ou ao ambiente? E a quantidade de gordura, beleza? Então vamos lá comigo? Olhando a tabela. Vocês estão vendo que eu tenho ali, numa linha, a variância fenotípica? Pessoal, aquela variância fenotípica já é o fenótipo total. Nossa, Toyd, então aquele já é o fenótipo total? Já é o fenótipo total. Então a gente já sabe que na parte de baixo daquela fração, eu já tenho o valor da variância fenotípica. E ele deu nessa tabela a genética aditiva. Então, você vai pegar a linha da genética aditiva e vai colocar no numerador da fração, que é a parte de cima. Acompanhe comigo aí, então, todo mundo. Vamos acompanhar? Vamos lá, gente. Comprimento da picanha. Herdabilidade é igual a 46,5, que é a genética aditiva para o comprimento da picanha, dividido pelo fenótipo total, que é 310,2, herdabilidade de 15%. 15%, grava aí. Comprimento do pescoço. 73 da genética aditiva, dividido por 730 do fenótipo total. Resposta, 0,01. Tudo bem? Tem um erro aqui, hein, galera? Eu acho que eu errei nessa conta. É 0,1 e não 0,01, tá bom? Deixa eu fazer aqui rapidinho, porque isso muda bastante. Uma coisa é você achar 0,1, que corresponde a 10%, e outra coisa é você achar 0,01, que corresponde a 1%. Então eu acho bom eu fazer a conta aqui de maneira correta, novamente. 0,1, pessoal. Tem um errinho ali, então, no comprimento do pescoço, na herdabilidade. É 0,1. 10%, gente, não é 1%, é 10%, tá bom? Desculpem aí o prof. Na quantidade da gordura, vamos lá? Variância da genética aditiva, 42,4. Variância fenotípica, 106. 0,40, 40%. 15% é a herdabilidade de picanha. 15% ele entra em qual intervalo? 15% ele entra no segundo intervalo aqui, tá vendo? Beleza? O que quer dizer 15%? Quer dizer que fator ambiental é importante, mas a genética também é importante. Olha o comprimento do pescoço, 10%. Pessoal, 10% está lá em cima, 10%. A primeira lá, tem forte influência ambiental. Caramba, gente. Deixa eu conversar com vocês aqui, ó. Vocês sabiam que o comprimento do pescoço tem forte poder ambiental, muito mais do que a genética? Pois é, agora tu sabes. E na quantidade de gordura eu tenho 40%. 40% ele entra na terceira categoria aqui, ó, maior de 30%, ó, na terceira categoria, tá? Então, quer dizer que a gordura que o animal vai ter está muito mais relacionado com a genética dele, propriamente dito, do que o fator ambiental. Beleza? Trazendo para a espécie humana, quem tem tendência a ser obeso tem grande chance de ser obeso, por mais que esta pessoa vá regrar aquilo que vai comer. A vida é assim mesmo, gente. A pessoa com a tendência à obesidade,
É porque ela já carrega a genética dos seus pais. Tem uma herdabilidade alta, que nesse caso, e se tratando do gado criado no pasto, é de 40%, brother. É muita coisa. Então, aquela gordurinha da picanha, aquela gordurinha que um animal tem, e que isso influencia também no peso dele, concorda comigo ou não? Quanto mais peso, mais poder de venda, né? Então, 40% é muito. Valeu? Joia. Pessoal, olhem agora este exercício aqui, ó. Em uma população foram avaliados 3 caracteres, X, Y, Z. Como se fosse o que nós avaliamos agora, comprimento da picanha, do pescoço e a quantidade de gordura. Tá bom? Só que ele colocou X, Y, Z. Que apresentavam distribuição contínua. As diferentes variâncias para os 3 caracteres são apresentadas a seguir. Então você tem nessa tabela a variância fenotípica, a variância ambiental e a variância genética. Ok? Essa variância genética, você pode simbolizá-la também como genética aditiva. Calcule para mim a herdabilidade. Então, a população com o caractere X vai ter uma herdabilidade de 20%. Vejam lá no slide que eu fiz para vocês. Já a característica Y, a população com essa característica, vai ter uma herdabilidade de... Espera aí que eu não consigo enxergar aqui. 49%. Cara, quase 50%. É uma alta herdabilidade. Agora, olha a população Z, bicho. Nossa, a população Z, olha só. A herdabilidade da característica Z da população é de 75%. Que exercício fácil, que exercício simples. Tipicamente, poderia ser cobrado assim numa prova, com certeza absoluta, né? Uma tabelinha, as variâncias, você lembra da fórmula, você joga, calcula a porcentagem e, com certeza, eu vou pedir para explicar o que cada porcentagem de herdabilidade significa. Beleza? Para você saber responder essa pergunta, é bom lembrar muito bem desse slide que eu pedi para vocês tirarem um print. Afinal de contas, aqui resume a herdabilidade. Valeu!